Você provavelmente já comeu gelatina muitas vezes ao longo da sua vida, sem pensar em como ela é produzida. Mas quase ninguém imagina como essa sobremesa tão comum realmente é fabricada nas indústrias modernas. Por trás dessa simples sobremesa existe uma enorme indústria operando em escala gigantesca todos os dias. Uma indústria complexa que transforma colágeno animal em gelatina através de processos industriais extremamente controlados. Tudo começa dentro dos grandes frigoríficos industriais espalhados por diferentes regiões do mundo inteiro. Nesses locais, ossos, peles e cartilagem são separados cuidadosamente para serem aproveitados no processo industrial. Essas partes animais possuem quantidades muito altas de colágeno em suas estruturas internas naturais. O colágeno é uma proteína extremamente importante para toda a fabricação industrial da gelatina moderna. Depois da separação inicial, toda a matéria-prima segue para áreas específicas de transporte refrigerado industrial. Grandes caminhões refrigerados transportam os materiais até enormes fábricas especializadas na produção de gelatina. Durante o transporte, o controle rigoroso da temperatura é extremamente importante para preservar os materiais. Isso impede a deterioração da matéria-prima antes do início oficial do processamento industrial dentro da fábrica. Assim que chegam à fábrica, os materiais passam imediatamente por uma intensa limpeza industrial automatizada. Água em alta pressão remove sangue, sujeiras e diversas impurezas presentes nos materiais coletados anteriormente. Além da limpeza principal, gorduras e resíduos restantes também precisam ser completamente removidos do processo. Depois de toda a lavagem industrial, finalmente começa a etapa mecânica de trituração dos materiais. Máquinas industriais gigantes reduzem todos os materiais em pedaços cada vez menores e mais uniformes. Quanto menores forem os fragmentos produzidos, mais fácil será extrair o colágeno posteriormente. Agora começa uma das etapas mais importantes e delicadas de toda a fábrica de gelatina. Essa etapa industrial é conhecida como pré-tratamento químico da matéria-prima rica em colágeno. Existem atualmente dois métodos principais utilizados pela indústria mundial durante esse tratamento químico industrial. O primeiro método utilizado pelas fábricas é conhecido como tratamento químico feito com ácido controlado. Esse método industrial costuma ser muito utilizado principalmente no processamento de peles de porco. As peles permanecem mergulhadas nessas soluções industriais controladas por até aproximadamente 2 dias completos. O ácido ajuda lentamente a quebrar toda a estrutura natural presente nas fibras de colágeno animal. O segundo método industrial utilizado pelas fábricas é conhecido como tratamento alcalino prolongado. Esse processo costuma ser aplicado principalmente em ossos bovinos utilizados na produção industrial da gelatina. Dependendo da fábrica, esse tratamento alcalino pode durar várias semanas até ficar completamente pronto. Todo esse processo químico prepara corretamente o colágeno para a futura etapa de extração industrial. Depois disso, o material tratado segue diretamente para enormes reatores industriais de extração controlada. Dentro desses reatores, água aquecida dissolve lentamente o colágeno presente nos materiais preparados anteriormente. O calor transforma gradualmente o colágeno sólido em uma solução líquida rica em gelatina industrial. Durante essa etapa, a temperatura precisa ser monitorada constantemente com extrema precisão pelos operadores industriais. Em alguns casos, as extrações industriais chegam perto dos 90 graus Celsius dentro dos reatores. Aos poucos, toda a solução começa a ficar mais espessa, brilhante e extremamente viscosa. Nesse estágio, o líquido lembra um enorme caldo transparente circulando dentro das máquinas industriais. Mesmo assim, ainda existem muitas impurezas microscópicas misturadas dentro desse líquido industrial viscoso. Por esse motivo, começa então a importante etapa de filtragem industrial da solução de gelatina. Filtros industriais gigantes removem resíduos sólidos restantes presentes dentro da mistura produzida anteriormente. Além disso, partículas microscópicas extremamente pequenas também são eliminadas durante a purificação industrial completa. Filtros especiais de carvão removem odores fortes e pequenas colorações indesejadas da solução produzida. Depois de toda essa filtragem, o líquido finalmente se torna completamente transparente e muito mais puro.
Agora começa outra etapa importante conhecida como concentração industrial da solução de gelatina líquida. Nessa fase, o excesso de água presente na mistura é evaporado lentamente pelas máquinas industriais. Com menos água presente, toda a mistura começa a ficar cada vez mais espessa e concentrada, até que finalmente a solução se transforma em uma grande massa gelatinosa extremamente viscosa e brilhante. Agora chega uma das partes mais impressionantes visualmente dentro de toda a fábrica industrial moderna. Essa massa gelatinosa é empurrada lentamente por máquinas industriais enormes e extremamente potentes. As máquinas industriais começam então a criar longas tiras contínuas de gelatina concentrada e processada. Essas longas tiras seguem automaticamente por enormes esteiras industriais dentro da linha de produção contínua. Depois disso, toda a gelatina entra lentamente nos enormes túneis industriais de secagem controlada. Dentro desses túneis, o ar quente remove praticamente toda a umidade restante da gelatina processada. Durante a secagem, as tiras começam lentamente a endurecer conforme avançam pela linha industrial automatizada. Depois que a secagem termina completamente, todo o material segue para a próxima etapa de moagem. Trituradores industriais extremamente potentes transformam as folhas secas em pequenos grãos uniformes de gelatina. Logo depois, esses pequenos grãos são transformados em um pó extremamente fino e homogêneo. Mesmo assim, a gelatina que conhecemos nos supermercados ainda não está totalmente pronta para consumo. Agora começam a ser adicionados os sabores artificiais e também as cores utilizadas pela indústria. Açúcar, aromatizantes e outros ingredientes são misturados cuidadosamente ao pó de gelatina industrializado. É exatamente isso que cria os sabores populares vendidos diariamente nos mercados do mundo inteiro. Morango, limão, uva e framboesa estão entre os sabores mais conhecidos produzidos pela indústria alimentícia. Todos os anos, milhões de embalagens de gelatina são produzidas em fábricas espalhadas pelo planeta inteiro. Além das sobremesas, a gelatina também é utilizada em diferentes tipos de medicamentos modernos. Muitas cápsulas farmacêuticas dependem diretamente da gelatina para manter seu formato e proteção externa. Ela também aparece frequentemente em cosméticos, suplementos alimentares e diversos produtos da indústria da beleza. Hoje, toda a indústria global da gelatina movimenta bilhões de dólares em diferentes países do mundo. Tudo isso acontece apenas para produzir uma sobremesa simples consumida diariamente por milhões de pessoas. Uma sobremesa extremamente popular que é produzida principalmente a partir do colágeno animal industrializado. Um gigantesco processo industrial permanece escondido por trás de algo tão comum nos supermercados atuais, e dessa maneira é produzida a gelatina consumida diariamente por pessoas no mundo inteiro.